Alerta de gatilho. Esse episódio contém conteúdo relacionado à violência doméstica. Escute com cuidado. Bem-vindas a mais um episódio do Abrigo, podcast do Lar. Meu nome é Lara Batista e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de extrema importância e muito delicado, que é o que fazer em caso de violência doméstica. A conversa de hoje tem o intuito de orientar mulheres que passam por uma ocorrência de violência doméstica e sobre o que pode ser feito para preservar as provas de agressão física e dos danos patrimoniais. E hoje nós teremos duas entrevistadas, a advogada doutora Sara e a perita criminal doutora Maria Augusta. Então, sejam bem-vindas, vocês podem se apresentar. Por favor, Sara. Obrigada, Lara, pelo convite. É um prazer estar fazendo parte, né, desse projeto que é tão importante, né, passar esse conhecimento, passar informações, porque a gente vê que o que falta mesmo, às vezes, é um pouco de conhecimento e um pouco de informação. Meu nome é Sara, eu sou advogada criminalista. Atualmente, eu estou trabalhando na área do direito das mulheres, voltado para a violência doméstica. Maria Augusta, por favor. Eu queria agradecer também o convite, fiquei muito honrada de ser convidada e acho a iniciativa muito legal. Meu nome é Maria Augusta, eu sou perita criminal, atualmente estou na seção de crimes contra o patrimônio da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu queria começar falando sobre a Lei Maria da Penha. Ela teve atualizações e a doutora Sara trabalha diretamente, né, com a Lei Maria da Penha. E, Sara, o que você pode trazer de informação sobre essa lei, né, e quais foram as atualizações? Olha, a Lei Maria da Penha, ela foi criada em 2006, depois de várias omissões do Estado e do Brasil em combater a violência contra a mulher. Então, antes disso, não tinha nada que combatia tantas violências e tantas agressões que nós, mulheres, sofríamos, né? Em decorrência do machismo, do patriarcalismo e de todos os fatores que existem na sociedade. E através dessa mulher, da Maria da Penha, que ela sofreu duas tentativas de homicídio. Uma foi quando ela estava dormindo, que ela recebeu um tiro nas costas e ela ficou tetraplégica. E a segunda, ela tentou ser eletrocutada, né? E o Brasil, ele simplesmente foi omisso, ele foi condenado internacionalmente diante dessa omissão. E aí que surgiu a Lei Maria da Penha. Então, a Maria da Penha, ela veio justamente diante das omissões que o nosso país no todo ele vinha trazendo, né, para essas mulheres. Então, a Maria da Penha, o objetivo dela é punir, é prevenir e é acabar com a violência doméstica. E hoje em dia ela cita 6 tipos de violência. Nós temos a violência física, a violência psicológica, violência patrimonial, violência moral, violência sexual e hoje nós temos o vicaricídio. O vicaricídio é uma das atualizações, ele foi incluso agora, em abril, mês passado, e é aquela violência praticada contra uma pessoa próxima à mulher. Então, nós temos aquela violência praticada contra o filho da mulher, contra os pais, ou qualquer pessoa que a mulher tem uma relação bem próxima. Então, é uma violência bem cruel, né? Que eu quero atingir ela de uma forma, assim, para acabar com ela em vida mesmo. Nós também temos agora que a tornozeleira eletrônica, ela não é mais uma faculdade das autoridades, agora ela é obrigatória. Então, a mulher foi vítima ou de violência física, ou de violência psicológica, ou então ele está descumprindo uma medida protetiva, o juiz ele não vai pensar, eu vou ver se eu vou colocar a tornozeleira. Não, hoje em dia não é mais assim. Antes era. Antes ele poderia analisar outras medidas menores para aplicar, mas hoje não. Hoje é obrigatório, até porque estava tendo muitos descumprimentos. Então, não estava sendo muito eficaz as outras medidas. Igual, eu colocava uma medida de distanciamento de 300 metros, ou não entrar em contato com a mulher, e todos estavam descumprindo. Então, agora não. Agora eu já coloco a tornozeleira, que se ele descumprir, medidas mais severas ainda vão ser aplicadas, como a prisão, no caso. E também vai estar sendo acompanhado em tempo real,
né, toda essa movimentação. E eu queria te perguntar, Sara, se a Lei Maria da Penha ela pode ser usada para todas as relações domésticas, como é o caso de mãe e filha, tio e sobrinhos, né? Ou outras relações que não sejam relações afetivas. A Maria da Penha, ela é utilizada em todas as relações domésticas e relações afetivas. Mas muita gente, muitas mulheres têm dúvida o que seria uma relação doméstica, né? O que é essa relação doméstica? Relação doméstica é quando você tem um vínculo com essa pessoa, seja um vínculo sanguíneo, como um tio, uma tia, porque a violência pode ser praticada por mulheres também, um avô, até um amigo próximo a essa mulher pode praticar violência doméstica, porque eu tenho um vínculo afetivo com essa pessoa. Então, essa relação doméstica envolve todas essas pessoas. Então, sejam parentes ou sejam pessoas bem próximas à mulher, como no caso, né, dos amigos, dos namorados, dos maridos e etc. Então, pela sua fala, a gente também percebe que casais do mesmo sexo também podem utilizar a lei. Sim. Sim, pode. O que importa para mim na Maria da Penha é a vítima. Então, a vítima, necessariamente, ela tem que ser mulher. Então, se a vítima é mulher, não importa o outro sexo para mim. Então, sim, pode ser praticado por uma mulher? Pode ser praticado por uma mulher. Pode ser praticado por um transexual, por qualquer pessoa, qualquer ser humano. O que importa é a vítima ser mulher. Se a vítima é mulher e for na relação doméstica, e afetiva, é Maria da Penha. Ok, muito obrigada, Sara. Eu queria falar sobre o que pode ser feito após a ocorrência de uma agressão. Então, muitas mulheres não sabem o que fazer logo após sofrer uma agressão ou até durante essa agressão, né? Então, qual que seria a primeira orientação? Eu queria perguntar para a doutora Maria Augusta, por favor. Assim, então, o primeiro ponto, o principal de todos é buscar segurança. Essa mulher precisa, encontrar uma maneira de sair desse contexto, de encontrar uma maneira de cessar essa violência de alguma forma para ela estar segura. O método clássico e mais convencional, né, mais recomendado de uma certa maneira, é discar 190. A polícia vai até onde você estiver, muitas vezes esse agressor ele já vai ser preso em flagrante ali naquele contexto, mas na prática a gente reconhece e verifica vários e vários contextos em que a mulher, às vezes, ela não consegue estar numa situação que ela tem acesso a um telefone, que ela consegue estar, de fato, ali entrando em contato com a polícia. Mas o ponto principal é tentar estar segura. E isso pode ser tentar ir para a casa de uma vizinha, por exemplo, recentemente, inclusive peço desculpas a quem estiver ouvindo se isso for gatilho para alguém, assim, mas, recentemente eu atendi o caso de uma vítima que ela conseguiu buscar ajuda, ela estava numa espécie de cárcere já, sem contato com o telefone e tudo, e ela conseguiu buscar ajuda porque ela simulou como se fosse uma crise de pânico, e aí ela precisava, como se ela estivesse passando mal, uma pressão alta, um mal-estar absurdo, em que ela, convenceu esse agressor de levar ela até um pronto atendimento. E aí no pronto atendimento ela conseguiu pedir ajuda, eles entraram em contato com as autoridades, ele inclusive foi preso ali mesmo no hospital. Mas, o ponto principal, depois de uma violência ou, enfim, durante, é buscar, estar em segurança. E aí, depois que você está em segurança, buscar a polícia, se não tivesse sido esse o meio, né, que vai ser registrado no boletim de ocorrência. Na delegacia, vai dar início a um procedimento que a gente chama de inquérito, e dentro desse inquérito, diversos procedimentos se iniciam. Um deles está relacionado à produção de prova. A partir de agora é o momento em que o delegado pode acionar a gente, né, que é na perícia, eles vão chamar a gente para fazer a perícia e verificar os fatos. Mas, respondendo a sua pergunta, o primeiro ponto é buscar segurança e idealmente registrar um boletim de ocorrência para que o procedimento se inicie. Ótimo.
E então, Maria Augusta, você já começou falando sobre a importância de preservar as provas. Então, considerando que a gente tem diferentes tipos de provas, né, relacionada ao corpo da pessoa e também outros tipos de prova em decorrência a uma ocasião de violência que pode ser relacionado também a patrimônio. Então me fala um pouco sobre essa preservação de provas, por exemplo, para o corpo de delito e também referente à preservação de provas do ambiente que fez parte daquela agressão. Então, assim, no caso de uma vítima que sofreu uma agressão física ou agressão sexual, esse vestígio, essa prova vai estar nela, né? Ela é a grande comprovação do que aconteceu, muitas vezes. E aí, por mais contraintuitivo que pareça e por mais difícil que seja para a vítima, o ideal é a vítima não tomar banho. O ideal é ela procurar a delegacia, ela vai ser encaminhada para um IML, para um Instituto Médico Legal, onde ela vai ser examinada. E assim, são são palavras duras, um contexto difícil, a gente ouve falar de histórias complicadas, mas é importante que as vítimas tenham em mente que hoje em dia a gente já tem em diversos estados toda uma estrutura que é feita para ser o menos violento possível, o menos traumático possível. Que essa vítima, ela vai chegar no IML, ela vai ter uma sala separada para esperar, ela não vai ficar junto de todo mundo, ela vai ter um contexto ali de assistente social, de psicóloga, para ela conseguir ser acolhida e passar por esse exame físico, porque, assim, ela precisa que todas as provas sejam o mais conservadas possível, para que dentro desse inquérito a realidade apareça da forma mais clara, para que quando chegue no juiz, o juiz consiga dar uma sentença que seja realmente de acordo com o que esse agressor fez com ela. Para isso, quanto mais claras as provas estiverem, melhor. Então, em relação a essa questão da agressão física, o ponto principal é ir o quanto antes para a delegacia, porque ela vai ser encaminhada para o IML, ir para o IML o quanto antes, sem tomar banho. Muitas vezes essa vítima, ela precisa trocar de roupa, se for o caso, levar essas roupas junto com ela para o IML. Se for o caso de uma vítima que precisou buscar atendimento médico, porque às vezes essa vítima ela fica numa situação que ela realmente precisa primeiro passar por um hospital e ter um atendimento. Pedir para que tudo seja registrado na sua documentação ali no hospital, porque tudo isso depois é útil dentro de um inquérito e depois de um processo, para que a justiça seja realmente feita. Isso tudo falando dessa questão da violência física e sexual. E em relação à preservação de provas, dos danos materiais que você já deve ter presenciado em muitos momentos por trabalhar na perícia, na área, né, de ocorrências, voltadas ao patrimônio. Sim, sim, é justamente a área que eu atuo ali no meu dia a dia, e eu acho que é realmente um tema muito, muito importante, porque eu vejo todos os dias provas sendo desperdiçadas. Eh, o ponto principal é, quando a gente fala em produção de prova para perícia, é deixar como está. Porque muitas vítimas, elas têm esse gatilho de ir procurar a polícia, de fazer o boletim de ocorrência, mas eu acho que por falta de informação mesmo, muitas vítimas não sabem que a perícia vai. Muitas vezes a gente chega no local e a mulher fala: "Nossa, eu nunca imaginei que vocês viriam". E aí, justamente por não achar que a perícia vai, elas limpam. E aí a gente chega numa casa que às vezes o agressor quebrou tudo, e aí nessa violência, que ela é uma violência patrimonial, porque tem um dano patrimonial, tem um prejuízo financeiro, também tem uma violência que muitas vezes a gente verifica que ela é simbólica. Porque você pega ali, o homem, danificou num contexto em que ele danificou bens, mas quais bens eram esses? Como que era essa circunstância? A gente enxerga naquele contexto, quanto mais preservado ele está, a gente enxerga realmente a gente consegue caracterizar, inclusive, essa violência que ela tem uma questão simbólica ali junto. Eu, inclusive, já atuei num caso específico que a mulher trabalhava fazendo viagens internacionais e tudo, porque era parte do trabalho dela, e o homem, botou fogo no passaporte. Então, assim, você vê que existe um dano material que ele não é só material, ele também é simbólico.
Mas o ponto principal é não mexer, não limpar, não consertar, porque através do que tá tudo ali, através daquele cenário, a gente consegue montar a história de uma forma que depois vai para o laudo, que vai para o inquérito, que vai para o processo, da maneira mais clara e mais objetiva, assim, de acordo com o que realmente aconteceu. E isso é o mais importante. Às vezes não é nem a própria mulher que limpa, às vezes quando a gente chega no local, porque muitas vítimas não sabem, né, que vai ter essa perícia e tudo, mas às vezes a gente chega num local que aconteceu, um fato aconteceu durante a madrugada, a gente chega de manhã. Muitas vezes a vítima ainda não chegou do IML, a gente já chega na casa da pessoa e uma vizinha, uma amiga, uma irmã foi lá e limpou tudo, para ela não chegar em casa e encontrar aquela situação. Então, essa orientação é não só para a vítima, como para qualquer pessoa que conheça alguém, é não limpe, não mexa, não toque, não conserte. A perícia atua todos os dias, não são só dias úteis, então a gente vai até o local, se o delegado assim solicitar, e é importante preservar esse ambiente da maneira mais, sem interferência possível, para a gente realizar a perícia da melhor maneira possível. Ótimo, Maria. E assim, a gente percebe que algumas pessoas podem interferir até com boas intenções, né? De diminuir algum tipo de trauma, né? De como se fosse virar a página daquela ocasião, né, de violência, mas é muito importante a gente ter em mente que às vezes a gente vai ter um impulso de ajudar ou de se cuidar de uma maneira que pode passar por cima da preservação de provas, né? Então a ideia aqui é orientar e informar do que é importante para essa preservação de provas, tanto em relação ao corpo de delito quanto em relação a esse dano patrimonial em ocasião da violência. Sara, por gentileza, gostaria de complementar? Eu só queria fazer um comentário em relação ao que a Maria Augusta ela citou. Às vezes, tá faltando uma orientação por parte do Estado, principalmente da polícia. A lei em si, ela garante, né, que mulheres vítimas de violência doméstica sejam atendidas preferencialmente por agentes mulheres e tudo isso. Ela elenca todo esse tipo de atendimento preferencial e tal. Só que na prática, o que nós temos e casos que eu já acompanhei é totalmente diferente. E como ela disse, tem casos em que a polícia ela vai aparecer depois de uma semana. E isso acontece realmente. Eu tive um caso de uma mulher, uma cliente, que ela sofreu uma violência física, ela foi na delegacia e orientaram ela que ela não tinha vestígio, que ela não tinha marca, então ela tinha que voltar para a casa dela. E a marca foi surgir depois de 2, 3 dias, ela registrou isso, porém, não deu nada, não deu em nada. E isso acontece com frequência. E não é só um, não é só dois casos, assim, são vários. Então, às vezes, a mulher ela também precisa dessa orientação para lidar com o policial, com a agente que vai atender ela ali. Ela precisa falar: olha, eu quero ser encaminhada para o IML, eu quero ser encaminhada para uma delegacia especializada, porque ela sabendo os direitos dela, ela vai saber o que tem que ser conduzido ali na hora. Também tem casos igual a mulher sofre a violência e ela não tem para onde ir. Tem muitas mulheres que são totalmente desamparadas. E aí, quem tem que sair da casa é a mulher, porque não passa uma orientação para ela que ela pode pedir um afastamento do lar, que ela pode pedir para que esse agressor seja retirado de lá. Então, muitas vezes é ela que tem que sair da casa. Então, tudo isso por conta de uma falta de orientação, por conta de uma falta de preparação da própria instituição que atende essas mulheres. Então, assim, eu acho que a mulher ela tem que se informar, ela tem que saber dos direitos dela, ela tem que saber que quando ela é vítima, por mais que não fica a lesão, que não fica o sinal, que não fica o vestígio, ela tem que ser encaminhada para o IML, porque é importantíssimo. A nossa perita Maria Augusta, ela sabe muito bem dizer o quanto que o vestígio, quanto que a prova, ela é importante
para a violência doméstica, porque a violência doméstica, ela é aquela violência praticada às escondidas, é aquela violência praticada entre quatro paredes, então a gente não tem testemunha, a gente não tem câmera, a gente não tem nada, a gente tem a palavra da vítima. E aí, além de ter só a palavra da vítima, nós temos o Estado que às vezes demora, às vezes orienta de uma forma inadequada. Então, assim, às vezes a gente se sente encurralado, até pelo próprio Estado, que é para fornecer uma segurança, uma proteção para essas mulheres. Infelizmente, na prática, a gente vê realmente alguns contextos em que essas mulheres elas se veem vulnerabilizadas também pela própria atuação do Estado. Por isso que eu acho que iniciativas como essa aqui são tão importantes, porque quanto mais informação a própria mulher tiver, ela vai chegar nesse sistema de uma forma muito mais, com muito mais clareza mental sobre o que pode ser feito, sobre quais são as possibilidades. E aí, dentro do contexto da Maria da Penha, a gente tem realmente assim, uma atuação estatal que ela é em rede. Não é só a polícia, a gente tem também Conselho Tutelar, CRAS, a gente tem guardas municipais, a gente tem realmente uma atuação em rede. E aí fica interessante para cada mulher, na sua realidade, óbvio, depois que ela saiu desse contexto da violência crítica, do 190, fez o boletim de ocorrência e tudo, ela entrar em contato com o 180, porque ela vai ali receber uma orientação mais específica, porque, por exemplo, aqui onde eu atuo, né, na Grande Vitória, a gente tem algumas cidades diferentes, e cada cidade você tem a sua rede ali, algumas a Guarda Municipal dá um apoio maior, algumas você tem as prefeituras fazendo estruturas, por exemplo, de a mulher ter direito a um transporte gratuito entre a delegacia e o IML e voltar para casa dela. Existem uma série de iniciativas que, às vezes, elas são locais e mal divulgadas, que essa mulher, às vezes, através do 180, ela consegue saber o que tem na região dela, na cidade dela especificamente, para poder ir para as delegacias, ir para os IMLs e entrar nesse sistema de uma forma mais informada, mais consciente, tudo, porque, infelizmente, o sistema é feito de gente é falho, e o que a gente gostaria realmente é que todas se sentissem seguras e fossem acolhidas. Mas, na realidade, às vezes, não é exatamente isso que acontece, por falta de informação, por falta de estrutura que seja, mas quanto mais informação chegar nessas mulheres, melhor elas vão estar assistidas, com certeza. Com certeza. E o que você falou, ele é muito importante não só para a pessoa que sofre a violência, mas para toda a rede de apoio que está em volta. Então, seja uma vizinha que vai ajudar, se ela souber também esse passo a passo do que precisa ser feito, ela consegue orientar e estar junto com alguém que está vulnerável, né? E que muitas vezes nesse momento fica mais difícil pensar no que fazer. Então, a ideia é que isso esteja da melhor forma possível, né? Que isso esteja automático dentro da nossa cabeça, para a gente ter uma ideia muito clara do que precisa ser feito nessa ocasião. Não só como vítima, mas também como uma possível auxiliadora, né, dessa pessoa. E, doutora Sara, eu queria alguma sugestão, a partir da sua experiência, de outros tipos de prova que não seja apenas a violência, né, que a gente consegue identificar pelo IML, ou então a perícia consegue identificar pelos bens que podem ter sido danificados. Existem outros tipos de provas que seja prints no celular, conversas salvas, o que pode ajudar nesse contexto de um processo que pode correr nesse âmbito da Lei Maria da Penha? Quando a gente fala de provas no contexto da Maria da Penha, é muito complexo, no meu ponto de vista, porque na maioria das vezes a mulher não sabe que ela está sendo vítima. Então, se ela não sabe que ela está sendo vítima, muitas vezes ela não junta essas provas. Ela não tem aquela sagacidade de, nossa, eu vou printar isso daqui, eu vou guardar essa conversa, eu vou pegar uma gravação ali, eu vou fazer isso, aquilo. Ela não tem essa percepção. Então, como a Maria Augusta ela disse, é importante essa mulher ter uma rede de apoio para ela poder desabafar, contar para outras pessoas darem opinião, falar, olha, eu acho que você está passando por uma violência, procura uma ajuda, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da violência psicológica,
Como que a mulher vai provar que ela está sendo vítima de violência psicológica? A partir do momento que ela passa ali, que ela relata para outras mulheres, que ela tem comportamentos diferentes, que ela passa por uma avaliação psicológica, mas até isso acontecer demora, né? É um ciclo, né? Então vai demorar e tudo mais. Mas é importante ela ter essa rede de apoio e procurar uma ajuda psicológica. Porque a violência psicológica ela se emana de várias formas, como uma controlação, né? O cara exerce um poder ali controlador sobre ela, um excesso de ciúmes, tem todo esse contexto. Quando a gente parte para a violência física, a gente pensa que a violência física ela deixa marcas, mas nem sempre deixa marcas. Violência física pode ser um tapa, um puxão de cabelo, qualquer coisa do tipo. E aí, nesse caso, é importante ela também buscar orientação, buscar ajuda, entrar em contato com a polícia e solicitar o exame de corpo de delito. Que aí, no exame, ela vai informar, ó, ele puxou meu cabelo. E aí, isso vai sair lá no relatório do IML. Quando a gente fala de violência moral, que seria essa violência moral? Violência moral é quando eu tento atingir a honra dessa mulher. Como que eu vou atingir a honra dela? Vamos dar um exemplo bem comum aqui que eu gosto de citar. É quando, por exemplo, um homem divulga fotos íntimas da mulher, foto pelada. E aí ele divulga em grupos, até publica, tem homens que chegam até a publicar essas imagens. Então, isso aí, você está denegrindo a imagem dela, você está denegrindo a moral dela. Então, você ter esses arquivos, né? Por exemplo, então, se ele divulgou, printa, né? Aí teríamos os prints, printa, guarda isso, pede para amigos printarem e tudo mais. Quando a gente fala da violência sexual também não é só o ato sexual. A violência sexual pode ser eu forçar a mulher a assistir uma relação sexual com outra pessoa. Então, o fato de eu forçar ela, de eu ameaçar ela fazer esse tipo de coisa, ou então abortar. O aborto forçado é um tipo de violência sexual. A gravidez forçada é um tipo de violência sexual. Então, ela tem que registrar o que aconteceu ali no momento. Então, seja contando para uma autoridade ou para alguma pessoa, ou então fazendo o exame de corpo de delito. Porque a violência sexual também engloba vários tipos, né? Não é só o ato em si. Mas se for o ato, como a gente citou, por mais que seja doloroso e que seja difícil para a mulher, é tentar não se lavar naquele momento, é tentar ir para a delegacia ou para algum médico imediatamente, seja rede pública, seja rede privada, o que for no caso ali, você procure, fale que foi vítima e passe pelo exame. E agora, por último, né, que foi incluso agora, que é o vicaricídio, a violência contra alguém próximo a essa mulher, né? A gente vai provar como? Trazendo o relato dessa pessoa que está sofrendo essa violência, seja do filho, de um pai, ou alguém que a mulher exerce um poder de cuidado. Então, ou tendo o relato dessas pessoas, ou o próprio relato da mulher, com imagens ou qualquer coisa do tipo. E é importante a gente saber disso, desse último tipo de violência, também para solicitar medida protetiva. Porque se a violência está sendo praticada contra alguém próximo à mulher, hoje em dia ela pode solicitar medida protetiva também. Então, se é o filho da mulher que está sofrendo a violência doméstica, então ela tem que relatar isso, tem que falar e acionar as medidas protetivas. Então, é um âmbito, assim, às vezes complexo, de você conseguir juntar as provas, como eu disse. Muitas vezes a mulher não sabe que ela está sendo vítima, mas a partir do momento que ela tem essa noção, que ela tem esse conhecimento, que ela consiga relatar tudo que ela vem passando ou sofrendo. Doutora Sari, você falou sobre vários exemplos, né, de violência que a Lei Maria da Penha traz. E, para além da violência em si, a ameaça, ela também pode ser levada para frente? Como que a pessoa pode se prevenir em um contexto de ameaça e não necessariamente de um cumprimento dessa violência de fato, né?
A ameaça, ela está englobada ali na violência psicológica, né? Então, quando você não faz alguma coisa, quando você deixa de fazer alguma coisa, quando você não faz o que ele quer ali na hora, e ele te ameaça, é uma forma de violência psicológica, né? Então, ela já está inclusa ali na violência psicológica. Então, é relatar, olha, eu não faço isso, ele me ameaça. Então, é bem ampla a violência psicológica. Então, tem o excesso dos ciúmes. Os ciúmes, eu costumo dizer que, infelizmente, ele é visto de forma bonita pelas mulheres. Então, a gente tem essa cultura, ele tá com ciúmes, ele me ama demais. Mas não, gente, não é amor, é violência, né? Então, o ciúmes, ele também, em excesso, ele é um tipo de violência. É Então, controle, assim, né? é um controle. É um controle e que pode virar uma ameaça, entendeu? Então, tá com ciúme demais e começa a ameaçar de alguma forma. Você não fez a janta. Vamos dar um exemplo bem, bem bobo aqui. Ele ameaça a cortar, se ela recebe algum tipo de dinheiro, ameaça cortar a mesada da mulher. Então, a gente tem vários casos e vários relatos, né, de violências nesse contexto. E é um conjunto mesmo. E, doutora Sara, você falou sobre cortar, por exemplo, uma possível mesada que a mulher receba. E a gente tem a violência patrimonial para além, né, de uma ocorrência de violência que tenha uma destruição Certo. patrimonial. Como são alguns Uhum. exemplos de violências patrimoniais que ocorrem durante o relacionamento, para além do momento de violência? A violência patrimonial também não é uma exceção, ela também engloba vários tipos. A gente tem o dano material, que é aquele dano ali na casa que foi citado, e nós também temos os danos que são praticados ali no contexto do casamento ou da união deles. Por exemplo, a mulher não sabe quanto que o marido ganha, o marido tem uma conta escondida da mulher, onde ele guarda ali dinheiro que ela nem sabe que existe. Eu também tive um caso de uma cliente que ela sofreu todos os tipos de violência. Só que a mais marcante deles foi a violência patrimonial. Por quê? Ele é um homem muito rico e tem um poder aquisitivo gigantesco, mas a mulher ela também tem, ela é médica, ela não é submissa, ela é entendida, é uma mulher formada e tudo mais. Só que no começo da carreira dela, ele que montou o escritório dela, ele que investiu e tudo mais. E eles casaram em separação total de bens. E aí, de acordo com as violências que ela vinha sofrendo, ela não aguentando mais a situação, pediu o divórcio. No momento que ela pediu o divórcio, no outro dia, ele compareceu lá na clínica dela com segurança, impedindo que ela entrasse na clínica. Por quê? Porque na cabeça dele, a clínica é minha, eu que mando aqui, você não vai entrar. Então, esse é um tipo de violência patrimonial que acontece muito, né? Então, eu paguei, eu que comprei, sai daqui, você não tem que fazer nada aqui. E não é assim, né? A gente sabe muito bem que tem todo um trâmite e tudo mais, e muitos fazem dessa forma, né? Para mostrar que eles que têm o poder ali aquisitivo, eles que exercem a função de autonomia no dinheiro, no poder, e aí eles agem assim. E não foi só isso, aí ele compareceu com segurança lá, impedindo ela de entrar, entrou com pedido de despejo. Ela também tinha um apartamento que foi comprado com o dinheiro dele e ele também entrou pedindo um apartamento de novo. Assim, nem para ter uma conversa, olha, vamos negociar aqui, como que a gente pode fazer? Ele não queria saber, ele queria acabar com ela patrimonialmente, ele queria tirar tudo dela. Então, isso é uma forma de violência patrimonial. E nesse exemplo que você deu, a mulher ela trabalhava, ela tinha sua fonte de renda, mas pode ser uma violência também não permitir que a esposa trabalhe, né? E hoje a gente tem um Sim, movimento muito forte das thread wives, que são esposas tradicionais que muitas vezes ficam com os cuidados do lar, dos filhos, né, e da casa, mas elas abrem mão da profissão, né, e de ter um emprego, e aí isso tudo é um contexto, né, uma
um movimento social, mas que tira essa autonomia financeira da mulher. Claro que ter um emprego não garante que você não vai sofrer nenhuma violência patrimonial, mas você fica ainda mais sujeita a essa situação, né, em que você pode estar vulnerável financeiramente para além de outras vulnerabilidades, né? Então, não permitir que a Exato. esposa trabalhe pode ser também uma forma de violência patrimonial. E nesses casos, é muito mais difícil a mulher sair desse relacionamento, porque a partir do momento que ela passou 20 anos da vida dela, sendo dona de casa, cuidando dos filhos, para ela retornar para o mercado de trabalho, ou para ela fazer alguma especialização, alguma coisa do tipo, é muito mais difícil. Então, ela olha muito isso, ela olha, é melhor eu continuar nessa relação do que ir atrás de tudo isso. Então, assim, envolve muitas coisas, é muito delicado, é muito complexo, e a mulher ela precisa mesmo dessa assistência, dessa rede de apoio. Porque a violência, ela não tem cara, ela não tem jeito, ela é praticada em qualquer contexto, seja por pessoas mais vulneráveis, eu digo financeiramente, ou até por mulheres bem instruídas e que têm e que são independentes, né? Então, assim, é praticado em todos os âmbitos. Só que essas que são vulneráveis, né, elas se sentem com medo e coagidas a sair dessas relações. Principalmente se for uma mulher que já tem filhos e que preza muito, né, pelo contexto dos filhos. Então, às vezes, prolonga um casamento, enquanto os filhos são crianças, ou então com muito medo de não dar mais apoio financeiro, permanece casada e mantém aquele relacionamento para que você mantenha um sustento que provém deste homem violento, né? Então, são várias formas que a gente pode identificar de ter uma vulnerabilidade que a mulher não consegue sair dessa situação, ou às vezes ela até reconhece a violência, mas escolhe ficar para preservar outros fatores. E isso é muito delicado e é muito importante que a gente consiga ter uma rede de apoio para se prevenir dessas situações. Outro ponto muito comum é o medo de denunciar. Por exemplo, tenho medo de não acreditar em si, tenho medo de perder a guarda dos filhos, principalmente se existir um contexto de ficar desamparada financeiramente. O que vocês podem dizer em relação a esse medo de denunciar e como que a gente pode lidar com essas situações? O primeiro ponto é que esse medo a gente entende ele, porque afinal de contas é um contexto realmente muito difícil. E é uma encruzilhada que às vezes a mulher se vê ali de dar uma reviravolta na própria vida. Mas eu acho que é muito importante, assim, primeiro, a mulher buscar apoio, buscar companhia, no sentido de amigas, familiares e tudo, porque o que a gente vê na prática é que normalmente essas violências elas acontecem num ambiente privado, e privado num nível de a mãe dessa mulher não sabe, o pai não sabe, os amigos desse homem juram que ele é a melhor pessoa do mundo. E ali dentro de casa essa mulher está vivendo um inferno. Então, o primeiro ponto que eu acho é tentar buscar apoio, mas, é importante que se você, assim, se tem alguém ouvindo a gente e que tá nesse contexto de medo, de não saber o que fazer e tudo, ou se alguém conhece uma mulher que é sabido que ela tá num contexto difícil e tudo, é importante, eu acho, as pessoas terem noção de que o medo e essa dificuldade de reagir é um sintoma, é uma consequência da violência. Essa confusão mental, essa dificuldade de às vezes, assim, a gente vai conversar com essas mulheres e são mulheres instruídas, são mulheres que têm uma vida profissional, professoras de universidade, assim. E aí você vê que nesse contexto a mulher tem uma dificuldade até de criar uma linha de raciocínio para explicar claramente o que está acontecendo. Então, toda essa dificuldade mental e emocional também é consequência da violência que você está passando. E tudo isso vai melhorar depois que você começar a sair desse contexto. Então, assim, a gente respeita muito essa situação, esse sentimento e tudo, mas é importante buscar apoio e força para atravessar esse medo, porque é só depois da denúncia, depois do movimento, que toda essa violência vai cessar.
e tentar fazer isso sempre, obviamente, da maneira mais segura possível para não te colocar em outras situações de risco, né. Perfeito. Doutora Sara, pela sua experiência, o que que você percebe que a gente pode ter, né, desse medo de ficar desamparada, perder a guarda dos filhos, né? Eh, Em relação a às vezes, deixar ficar mais grave, não que a pessoa deixe, né, mas, às vezes a gente não consegue tomar uma atitude em uma situação que ela acaba escalonando, né, então, o que que você pode sugerir nesse contexto de medo? Hum. Recentemente, uma colega de profissão, ela me relatou que uma cliente, de idade avançada, ela deveria ter uns 70 anos de idade, procurou o escritório porque ela queria se divorciar. E ela não se aguentou, ela não se conteve e questionou ela, falou assim: "Nossa, desculpa eu estar sendo inconveniente, mas eu poderia te perguntar o motivo da separação?" Aí ela falou: "Olha, porque agora que eu tive coragem, agora que eu criei meus filhos, agora que eu criei meus netos, que eu tive coragem de sair dessa relação de mais de 40 anos, porque tá todo mundo bem." Então, ela começou o relacionamento, tudo muito bem, vieram os filhos, começaram as primeiras agressões, e ela falou: "Não, eu vou continuar, até meus filhos crescerem." Os filhos cresceram, foram para a escola, então eu vou continuar até ele pagar a escola. Continuou, pagou a escola. Aí agora, eles vão entrar para a faculdade. E agora? Não tem como eu divorciar. Deixa eles entrarem, deixa eles se formarem para eu tentar. Eles entraram na faculdade, se formaram, concluíram, ok. Ai, mas agora eles precisam se estabilizar no mercado, então não é a hora de divorciar. Então vou esperar mais um tempo. Eles foram, se estabilizaram, saíram de casa, tiveram suas famílias, mas vieram os netos. Aí ela, não, agora eu preciso dele porque eu preciso de uma ajuda para os netos. E assim ela foi levando. Ela foi levando uma relação de mais de 40 anos, por quê? Por medo. E a E o vida medo dela. acontecendo durante todo esse percurso, né? Exatamente. E o medo dela era ficar desamparada e, o principal, desamparar os filhos. Então, a violência, ela abarca isso, né? A maioria das vezes é porque são mulheres com filhos e que, sim, elas não conseguem sair da relação. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil, só quem tem... Eu não sou mãe também, mas eu vejo que quem tem filho, o peso pesa, assim, absurdamente. E quando você tem filho e ainda tem que lidar com tudo, você ainda não tem uma rede de apoio, aí que é mais difícil ainda. Então, eu acho que é esse desamparo dos filhos. Então, elas pensam muito mais nos filhos do que nelas mesmas. Então, elas às vezes prolongam ou postergam essas relações por conta disso. Então, assim, eu não tenho como eu falar como que você vai sair desse medo, porque cada uma vive um tipo de violência e cada uma sabe da sua realidade. Mas, assim, é importante que elas saibam que existem espaços, existem meios e que elas procurem essas ajudas, né? Como o Projeto Lar, que é um projeto que está aí para amparar essas mulheres vulneráveis e fornecer, né, apoio psicológico, apoio jurídico, todo esse amparato que elas necessitam. E também contar com família, parente, alguém que possa ali ajudar ela naquele momento. Mas assim, que realmente é difícil e é complicado, é muito difícil. É muito difícil. E a Lei Maria da Penha, ela passa por atualizações justamente para estar caminhando junto com as necessidades da sociedade. Então, assim, é ótimo que a gente tenha essa lei, mas é péssimo que a gente precise dela, né? Mas eu gostaria de ah, pedir para vocês uma mensagem final para quem está ouvindo, né? Talvez esteja vivendo algo parecido. O que que vocês podem trazer como mensagem final dentro desse contexto? E aí eu deixo a palavra aberta para vocês ficarem à vontade. O que eu deixo para essas mulheres é que elas sejam firmes e que elas tenham coragem.
porque precisa de coragem para enfrentar esse tipo de situação, coragem para vivenciar esse tipo de relação e coragem para sair desse contexto. Porque não basta você ter a coragem ali de permanecer, você tem que ter coragem de sair, porque a violência, ela é um ciclo. Então ela começa ali a violência psicológica, depois vem a violência patrimonial, depois vem a moral e por fim é o caso mais grave, que é a violência física e que pode chegar aí no feminicídio. E o feminicídio, geralmente, ele acontece quando a mulher quer sair mesmo da relação, quando ela está determinada a sair daquele relacionamento. Então, a partir do momento que você está notando ali os primeiros sinais, já sai. Não deixa isso virar uma bola de neve, não deixa se prolongar, porque a tendência é piorar. E ninguém, o homem, assim, quando ele não quer mudar, ele não vai mudar. Então, não ache você que você vai conseguir mudar alguém, que você vai conseguir mudar seu marido ou seu namorado, ou qualquer pessoa que pratica esse tipo de violência, porque eles não mudam. Eles só vão mudar se eles quiserem. Agora, mudar por você ou porque você está pedindo, não. Então, tenha firmeza, seja corajosa e tente buscar ajuda, apoio, tentar ser ouvida de alguma forma, buscar delegacias especializadas ou qualquer tipo de assistência. Eu queria deixar como mensagem que as mulheres não se constranjam, que às vezes, o que eu percebo é que tem muita mulher que sente vergonha, como se dissesse algo ruim sobre ela, o fato dela ter escolhido para ter do lado um cara que é ruim para ela. Então não se constranjam, você não tinha uma bola de cristal para saber como seria o depois que o namoro engrenasse, o depois que fosse morar junto, depois que os filhos viessem. Você não tinha como saber. E as coisas acontecem de uma forma progressiva tão pequena que às vezes uma coisa que você nem viu como problemática no começo da relação era o primeiro indício de que lá anos depois ele ia se mostrar um cara violento. Então não se constranjam, falem abertamente, busquem ajuda, sejam firmes, não tenham medo, porque às vezes a mulher tem um constrangimento de assumir o que está acontecendo, um medo de arrumar problema para o homem que está sendo violento com ela, e ela esquece que o cara que hoje só quebrou o celular dela pode ser o que pratica um feminicídio amanhã. Você também não imaginou que ele seria capaz de quebrar seu celular. Então, mesmo que você ache que ele não seja capaz de te dar um murro ou, enfim, vir a de fato provocar uma violência fatal, se proteja no primeiro indício, saia, se afaste, busque ajuda. A culpa não é sua, não precisa ter vergonha. Quando a gente senta para conversar em mulheres, quase todas têm uma história ruim para contar sobre esse tema. Então, não se sinta sozinha. Tem muita gente aí para te ajudar. É importante para nós mulheres estarmos sempre atentas às nossas parceiras, às nossas amigas, às nossas vizinhas e às nossas familiares, né? E que a gente sempre tenha uma observação não no contexto de julgamento, mas no contexto de acolhimento, porque é importante que as pessoas se sintam acolhidas para que isso seja facilitado. Então, né, é muito importante que nós, como sociedade, a gente esteja cuidando uma das outras. E não é fácil a gente ter certeza que qualquer coisa que a gente faça, né, vai ter algum resultado, mas é importante que a gente dê o apoio para aquele momento, né, que porventura a pessoa precisar de apoio sem julgamento, sem, né, perguntar demais, deixa a pessoa à vontade para manifestar e para tomar as atitudes que são convenientes, né? Claro que é muito difícil, às vezes a gente ajuda alguém e essa pessoa perdoa, e aí você fica com raiva por ela perdoar e às vezes voltar para aquela situação. Mas é muito importante que, mesmo que você se sinta, né, descontente em relação às atitudes que a outra pessoa tomou, é muito importante que você não saia dessa rede de apoio, porque é muito conveniente para o agressor que a rede de apoio seja minada. Então, a gente tem que fortalecer a rede de apoio em todas essas situações para que a gente esteja preparado para ajudar as pessoas e saber orientar. E, inclusive, esse episódio ele vem nesse contexto de buscar uma orientação para todas as
pessoas, não só para potenciais vítimas, como também para potenciais redes de apoio. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Doutora Sara, agradeço a sua contribuição, toda a sua experiência na advocacia voltada à atuação dentro da Maria da Penha é muito importante. E, doutora Maria Augusta, sua atuação não só como advogada, né, mas também como perita criminal, é muito importante para a gente saber o outro lado, né, o lado de quem cuida dessas perícias e de quem percebe provas sendo perdidas, né? Então, eu agradeço muito a contribuição de cada uma. Eu acho que foi uma entrevista incrível para esse podcast, que vocês conseguiram trazer aí muita informação e eu agradeço. O podcast ele cresce muito com a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Lara, foi ótimo. Muito obrigada. E para quem nos escuta, compartilhar informação também é uma forma de proteção. Então, se esse episódio puder ajudar alguém, envie para essa pessoa que precisa. Vocês podem acompanhar as atividades do Projeto Lar no YouTube, no Spotify e no Instagram. Lá na descrição do episódio, eu vou deixar todas as informações. E quem é de Goiânia e estiver passando por alguma situação de violência, nós temos o formulário de atendimento do Lar. E se você é advogado ou psicóloga e tem interesse de participar do Grupo Lar como voluntária, nós também temos um formulário disponível na nossa página do Instagram também. E obrigada pela participação de todos e até o próximo episódio.